Você é cidadão? Você é cidadã? Será que eu sou? Vamos tentar entender um pouco mais sobre esse conceito. Tem um cara, um gigante, né? Um gigante historiador aqui no Brasil, chamado José Murilo de Carvalho, que escreveu no começo do século XXI uma obra muito legal, gostosa de ler, importante, né, para o nosso estudo, os nossos estudos no Brasil, chamada Cidadania no Brasil, um longo caminho. José Murilo, logo no começo, vai definir o que é ser cidadão. Essa palavra está muito em voga e estava principalmente no final do século passado e começo desse século, principalmente por causa da nossa Constituição. A Constituição de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã. Essa Constituição Cidadã, então, gerou, esse apelido gerou muitos estudos no Brasil, e diálogos mesmo nos jornais, dentro de casa, do que seria esse tal cidadão, essa tal cidadã. Cidadão, diz o José Murilo de Carvalho, é uma pessoa, então o cidadão é a pessoa que tem plenamente direitos civis, políticos e sociais. De novo, o cidadão é aquele que detém plenamente direitos civis, políticos e sociais. Então vamos analisar rapidamente o que é cada um desses três. O que é um direito civil? Direito civil são aqueles direitos mais básicos, aqueles que foram conquistados em primeiro lugar na história aí dos Estados-nação. Direito à liberdade, direito à vida, e direito à propriedade. Essa é a base. Esses são direitos civis. Direitos políticos são, basicamente, o direito de votar e de ser votado. E os direitos sociais? Historicamente, no Ocidente, a gente teve os direitos sociais como a última conquista popular. São direitos sociais, o direito à educação, o direito à moradia, o direito à água, o direito à comida, o direito a transporte, o direito à segurança, e vários outros. Eles estão elencados na nossa Constituição no artigo 6º. Tá, então, para eu saber se eu sou ou não sou um cidadão, eu devo me perguntar, eu tenho direitos civis? Ou seja, eu tenho direito à liberdade, direito à vida? Bem, de certa maneira parece mais ou menos que sim, nós poderíamos questionar, será que aqui no Brasil todos têm? Será que no Brasil a população negra tem o mesmo direito à vida do que a população branca? Será que no Brasil a população LGBT tem o mesmo direito à vida que a população hétero? Coisas a se pensar. Direito ao voto. Bem, no Brasil isso daí com certeza todos temos. Está garantido na Constituição de 88 que todo mundo, a partir dos 18 anos, pode votar. Na verdade, dos 16 anos pode votar, a partir dos 18 deve. Até mesmo os analfabetos. Grande mudança aí na Constituição de 88. E os direitos sociais? Será que nós temos acesso a esses direitos sociais? Todo mundo tem acesso à moradia? Todo mundo tem acesso à educação? Todo mundo tem acesso à água potável? Parece que não. Com isso, José Murilo de Carvalho nos diz o seguinte, aqui no Brasil, nós somos cidadãos incompletos. Aqui no Brasil, quase ninguém tem uma cidadania plena. Tem as classes altas. A maior parte das pessoas não tem uma cidadania plena. Por quê? Falta algum desses direitos sociais. Pode ser que nós tenhamos, mas a maior parte das pessoas não tem essa cidadania plena. Qual que é o problema? O objetivo do Estado, isso desde 1988 com a Constituição Cidadã, o objetivo do Estado brasileiro é garantia de cidadania para todas as pessoas. Se nós temos a maior parte dos brasileiros considerados cidadãos incompletos, o Estado brasileiro está falhando na sua única função, a garantia da cidadania. Bem, existem várias razões históricas do porquê que a gente está enfrentando esses problemas. Uma muito importante que o José Murilo de Carvalho nos traz é que
ao longo do século, principalmente do século XX, nós fomos conquistando essa cidadania aos passos miúdos. Contudo, qual foi a ordem? Primeiro, diz ele, nós conquistamos os direitos sociais. Depois, direitos civis e políticos. Exatamente o caminho oposto do que foi na Europa. Os direitos sociais, eu acabei de falar para vocês isso no Ocidente, né, quando eu falo de Ocidente, estou falando principalmente de Europa, foram primeiro conquistados os direitos civis, depois os políticos, depois os sociais. No Brasil foi o oposto. No Brasil nós conquistamos primeiro os direitos sociais, depois os políticos e os civis. Né? Por exemplo, direito ao voto. Quando que nós conquistamos plenamente o direito ao voto? 1988. Quando que nós conquistamos plenamente o direito à liberdade? 1988. Quando que nós conquistamos os direitos trabalhistas? 1930, ditadura militar. Quando que nós conquistamos direito à moradia? Também antes. Né? Isso quer dizer, diz o Murilo de Carvalho, que boa parte das nossas conquistas sociais começaram a se dar em épocas de ditadura. Isso mostra que não foi o povo que conquistou mesmo os seus direitos, mas foi um governo totalitário que deu esses direitos para o povo. Isso gera muitos problemas. Eu acabei de falar dos direitos trabalhistas. Imagina, a CLT foi dada por Vargas, um governante, né, ditador, com raízes fortemente fascistas, que copiou uma lei, a Carta del Lavoro italiana, no Mussolini. Então, as nossas conquistas de direitos foram muito baseadas em um líder totalitário que provinha para o povo alguns direitos pouquinhos. Em troca, retirava do povo, né, direitos sociais, direitos civis e políticos. Eu te dou o direito social, tiro de você direito civil e político. Essa sempre foi a barganha das ditaduras aqui no Brasil. Eu tiro a liberdade de expressão, mas te dou uma CLT. Qual que é o problema disso? Bem, um problema principal é que nós temos uma cultura de dependência de lideranças totalitárias. Né? Nós esperamos sempre a volta de um Messias. Né? Nós sempre esperamos que todos os nossos problemas serão resolvidos por um executivo forte, um executivo que vai dar tudo o que a gente quer. E a gente está sempre apto a abrir mão dos nossos direitos civis e políticos em troca de direitos sociais. Isso é um grande problema, né? Há uma dependência enorme do poder executivo. Perceba, a gente sempre coloca a culpa, seja de coisas boas, seja de coisas ruins, no executivo. A gente quase não fala do legislativo, né? Pouco tempo agora, de pouco para cá, o STF tem ganhado um pouco mais de força no cenário nacional. Desde 2014, o legislativo também tem ganhado um pouco mais de força. Né? Mas também pouco, o executivo ainda está muito acima. Nós temos um desequilíbrio nos três poderes brasileiros. Bem, e aí, José Murilo, como é que eu conquisto a minha cidadania? O que eu tenho que fazer para conquistar essa minha cidadania? O primeiro passo a gente já viu. A gente parar de depender tanto do poder executivo, darmos mais atenção ao poder legislativo. Por quê? Quem que é o grande representante do povo? O poder legislativo, porque são várias pessoas representando vários grupos sociais, enquanto o executivo é uma pessoa só. Né? Então, primeiro passo para a conquista da cidadania, maior participação popular. Tá? Ouça isso de novo. Maior participação popular é o primeiro passo para a conquista da cidadania. Segundo ponto, né, que eu acho que a gente precisa saber. Como é que eu vou lutar pelos meus direitos
se eu não sei quais são esses direitos? Não tem como. Portanto, essencial também para a conquista da cidadania, educação sobre os direitos. A nossa educação ensina direitos ou ensina nome de organela? A quem que beneficia uma educação que não ensina direitos? Por fim, possibilidade de organização para a luta desses direitos. Um exemplo, acho que mais fácil aí, sindicato. Mas me parece que os dois que ele colocou antes são extremamente importantes. Para que nós consigamos os nossos direitos, nós precisamos de representatividade popular. Ou seja, tem que ter lá tem que ter todos os estados, tem que ter todas as etnias, tem que ter todas as sexualidades, tem que ter tudo representado lá no legislativo para que a cidadania seja conquistada. E educação. Nós precisamos de educação que ensine quais são os nossos direitos e deveres. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até mais.